Olá! Hoje vamos falar sobre como estudar para a prova discursiva do Revalida. Esse é um medo de muita gente, nós recebemos sempre essa pergunta, né? O que eu faço? Isso é muito difícil, é um bicho de sete cabeças. Como que eu vou me preparar para a prova discursiva? O que eu devo escrever lá na hora? Essa é uma dúvida recorrente. E não é nenhum bicho de sete cabeças, não tem nada demais. Na verdade, a forma como você estuda para a prova objetiva é a mesma para a prova discursiva. Você só precisa alinhar uma sequência de fatos para você abordar e enxergar de forma clara. Então, vamos falar um pouquinho. Como que é o ponto-chave? Qual é esse ponto-chave da prova discursiva? É você estudar sempre com a mesma estrutura de resumos. E não é estrutura física, claro. É uma estrutura que precisa ter no seu resumo para todas as doenças. Então, como que você vai delinear essas estruturas? É você ter sempre as classificações dessa doença, por exemplo, se é hipertensão, se é grau 1, 2, 3, se é diabetes 1 ou 2, né? Ali também tem algumas doenças, etiologias, como pneumonia. Então, as classificações da doença, para você saber bem dela. Anamnese, claro, o que tem principal, porque pode vir, por exemplo, um paciente que vem um quadro de diabetes, você vai ver na anamnese o que tem, porque pode ter alguma pergunta, quais são os dados que corroboram com esse diagnóstico. Então você vai falar, o paciente estava apresentando poliúria, polidipsia, um paciente sedentário, que o pai ou a mãe, né, tem histórico familiar de diabetes. Então isso vai estar na anamnese. Então você vai usar essa sequência para estudar e descrever toda a doença estudando para a prova discursiva. Sinais e sintomas daquele quadro, o paciente teve um emagrecimento, a pressão elevada alta, por exemplo, da diabetes, teve a cantose nigricans que nós vimos lá na aula de diabetes. Então, quais são os sinais e sintomas que que vão aparecer para essa doença? Porque pode ter uma foto ali na hora da prova discursiva, pode ter isso descrito nos dados, você tem que identificar na hora das alternativas. O exame físico, principalmente os sinais patognomônicos de cada doença, né? Vai ter no sarampo lá, mancha de Koplik, e que tenha cada tipo, vai ter mesmo que não seja patognomônico, mas que seja sugestivo, né? Como as máculas que aparecem em algumas doenças, o exantema, a mácula, né, no meningite, o exantema. Então, esse tipo de alteração no exame físico que você vai ver. Claro, cada doença tem um tipo de alteração diferente, não é aula para poder descrever isso, mas só que você tem que ter isso no seu contexto da sequência para estudar de resumo. Exames laboratoriais de imagem, isso cai muito. Alternativa na prova discursiva, você vê um quadro clínico e quais exames você precisaria solicitar. Então você tem que saber, toda doença que você estudar, que fizer resumo, você tem que saber quais exames laboratoriais de imagem são necessários para fazer aquele diagnóstico. Então isso vai cair na prova discursiva, então todo resumo tem que ter isso. Eu coloquei maiúsculo diagnóstico e diagnóstico diferencial porque isso cai muito, quase que em todas as questões discursivas. Quando você precisa fazer um diagnóstico, aparece qual é o diagnóstico provável e aparece cite 3 diagnósticos prováveis. Então cai de uma forma ou outra. Então é muito, muito importante que todo resumo para a prova discursiva tenha alternativas. Ah, não tem nada parecido? Inventa. Vê ali, é uma DST, coloca 2, 3 tipos diferentes. Ah, o paciente tem um emagrecimento lá, você vai, poxa, colocar tuberculose, câncer, HIV. Então, sempre, 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 para todo resumo que você fizer da prova discursiva, você tem que colocar no mínimo 2 diagnósticos diferenciais, tá bom? Tenta pensar nisso que vai ser muito mais fácil, vai cair na sua prova. Acompanhamento terapêutico, aí como eu citei, né, hipertensão, diabetes, tem que fazer o MEV, né, mudanças do estilo de vida, parar de fumar, diminuir bebida, atividade física, né, essas orientações que você tem que fazer em todas as doenças. Se é uma intolerância à lactose, vai parar de comer leite. É um caso de um abuso infantil, você vai chamar o conselho tutelar, vai fazer o encaminhamento. Então, todas essas partes de orientações que muita gente negligencia na hora de fazer o resumo da preparação, né? Metas de acompanhamento, como eu falei outra vez, né? Diabetes, hipertensão, são exemplos de doenças longas da forma que a prova gosta. Então, quais são as metas? Você está com um parâmetro de exame. Onde que eu tenho que chegar? Meta terapêutica de cada doença. Quando que eu vou mudar o tratamento? Então, o que eu tenho que atingir? Grava porque geralmente vem em números, né? E orientações, como eu falei no acompanhamento terapêutico ali, né? Porque quando a gente fala em acompanhamento terapêutico é tudo, né? Mudança do estilo de vida, você tem o tratamento medicamentoso junto, como você vai tratar aquela doença e já englobando as orientações que está separado ali. Então, essa estrutura você vai ter em todos os seus resumos. Isso vai te ajudar
tanto para a prova objetiva quanto para a discursiva. Não fuja da estrutura. Então, quando você pensar lá, poxa, eu coloquei só o tratamento básico, coloca lá, não, qual o acompanhamento que eu tenho que fazer, que além do tratamento medicamentoso, eu tenho que fazer o tratamento não medicamentoso, eu tenho que encaminhar para terapia com psicólogo, eu tenho que encaminhar para especialista. Sempre pensa nesse acompanhamento terapêutico e diagnóstico diferencial, mais uma vez, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha como que cai a questão. Essa é uma questão fresquinha, questão de 2020. Uma mulher de 22 anos de idade com diagnóstico. Olha o tamanho desse texto, né? É tipo de INEP, né? Tá querendo fazer o Revalida do jeito do Enem, né? Então, mulher de 22 anos de idade com diagnósticos há 3 anos de diabetes mellitus tipo 1. Então, paciente com insulina dependente, né? Em tratamento com insulina NPH, 14 mais 7 unidades e insulina regular com ajuste pré-prandial. Da entrada na unidade de emergência com um quadro de taquipneia e dor abdominal difusa. Segundo familiares, a paciente tem se mostrado deprimida desde o fim do noivado há um mês, fazendo uso irregular da insulina desde então, inclusive com omissões de administração do fármaco. Há relato ainda de poliúria com ardência urinária, mas sem estrangúria ou febre. Ao exame físico, a paciente se revela sonolenta com o hálito adocicado, hipoidratada, 2 cruzes em 4 cruzes, corada, cianótica, nictérica e afebril. Pressão arterial de 100 por 70, frequência cardíaca de 121, porque está desidratada, né? Frequência respiratória 32, talvez até tenha uma infecção aí respiratória junto. Saturação em 99, apresenta abdômen plano, flácido, peristáltico, dolorosa difusamente, compreensão profunda, sem sinais de agitação peritoneal, sem massa ou visceromegalias. O restante do exame físico está sem anormalidades. A glicemia capilar nesse momento é de 257. Enquanto uma gasometria venosa fornece o padrão de acidose metabólica, a gente falou que tem uma acidose metabólica, olha a glicemia ali alta, potássio 3,5 com valor de referência, você já vê que é um potássio no valor de referência baixo. Então, o que a gente pensa? Quando te dá potássio ali, dá glicemia, já fez metade do caminho, né? Que a gente falou, quem não assistiu ainda a aula de diabetes vai assistir lá como que o potássio é importante nesse quadro de emergência da diabetes, né? É solicitado um exame de urina com o objetivo de reforçar a hipótese diagnóstica para o caso, incluindo possível fator precipitante. Não há piúria, a pesquisa de nitrito, desterase e leucocitária revela negativa, não tem infecção urinária. Considerando o caso relatado, responda as questões a seguir. Então, o que é esse quadro aqui? O paciente diabético tipo 1 está usando a insulina mal feita e está abrindo um quadro de cetoacidose diabética. Então, o que você vai fazer com esse paciente? Então, olha o tamanho desse texto, olha a quantidade de informações. Olha que riqueza. Esses quadros, assim, prova discursiva, você vai tirar as respostas daí de dentro da enunciado. Então, vai muito de interpretação de texto também. Pouca coisa você vai ter que saber de estudo. Você vai tirar tudo dali. Claro que você tem que estudar, saber o tema, dominar ele, mas os dados, a forma que você vai responder na prova discursiva está dentro da questão. Então, o que pedia? 4 alternativas só. Primeiro, qual a principal hipótese diagnóstica? Você não precisava ficar escrevendo um livro aqui. O que você acha que a paciente tem? Tem o uso irregular da insulina. De que são esses sintomas? Isso é uma cetoacidose diabética. Não precisa nem ficar nada, né? Coloca lá, cetoacidose diabética, acabou. Não precisa ficar escrevendo o mundo ali. Ah, eu posso escrever 2, 3 alternativas diferentes? Pode. Você não vai perder pontos com isso. Mas deixa, de forma objetiva, não é necessário. B. Cite 3 exames complementares e os respectivos resultados que confirmam essa hipótese diagnóstica, né? Então, o que ele está querendo te dizer aqui? Quer que você classifique os dados ali da cetoacidose diabética. Como você classifica ela? Então, você para ter... Aqui nem deu esses dados todos, né? Primeiro deu, a glicemia tem que estar acima de 250. Então, a dela está 257, tranquilo. O segundo dado é o pH. pH baixo, menor do que 7,3, 7,30. Então, aqui não dá. E para a cetoacidose diabética, o bicarbonato menor do que 15, né? Alguns critérios falam menor do que 18, mas o mais atual menor do que 15. Ali não fala isso, mas está falando, já te deu interpretada a gasometria que tem uma acidose metabólica. Então, você teria que escrever isso. Então, não tem exame nenhum a mais. Aí não vai, é o hemograma? Não.
Você ali estava te pedindo o resultado, não é para você sair escrevendo. Vou pedir hemograma, vou pedir exame de urina, vou pedir isso, pedir aquilo, glicemia, hemoglobina glicada. Não. Interprete bem a questão discursiva. Pediu 3 exames e o resultado. Então, a prova só quer saber o resultado. O que tem que ter nesse resultado para poder classificar esse diagnóstico? Então é isso, pronto. Glicemia acima de 250, pH menor do que 7,30, bicarbonato menor do que 15, acabou. Então você, precisa ter o dado lá? Não, já te deu que a acidose metabólica, deduzir que poderia estar assim essa gasometria. Então, tranquilo, né? C. Cite a situação relacionada ao plano terapêutico da paciente que desencadeou essa hipótese diagnóstica. Qual que é esse plano terapêutico? De tudo que tem aqui, desse textão gigantesco que o livro que o INEP colocou aqui, qual o plano terapêutico? Qual o único medicamento que tem ali? Você precisava, é hidratação, aí não. Olha nesse texto, qual o plano terapêutico? Qual o único remédio aí que essa paciente toma? Lá em cima, insulina e NPH. Então, é isso. A única situação, o único plano que tem ali nessa paciente é a insulina. Então, o que ela está fazendo? O que é a resposta C, que vale 2 pontos? Está usando a insulina errado. Acabou. Use regulado a insulina está errada. Pronto. É o único medicamento. Simplifica a prova. Tá vendo que são 10 pontos que você nem precisa quebrar a cabeça muito? E a D, cite 3 condutas médicas indicadas para o tratamento inicial dessa paciente, considerando essa hipótese diagnóstica. Então, claro, para você acertar as outras 3 ali, você tinha que saber a hipótese diagnóstica. Mas estava tão claro, gente, pelo amor de Deus, o que essa paciente tem? Porque não te deram o exame, não te deram mais nada, tá com a dor abdominal, beleza, mas um quadro clássico de cetoacidose, te deu um exame de urina, poderia te confundir realmente, você poderia, poxa, pelo quadro ali, da dissúria e tal, da polaciúria, você fala, não, eu vou tratar a infecção urinária. Não, deu no final ali o exame inteiro que está negativo de urina. Então, você só tem a cetoacidose. E aí, o que você faz a cetoacidose? Se você não sabe ainda, você vai aprender na aula de diabetes, isso está bem descrito lá. O que você tem que fazer ali é tratar a cetoacidose. Como é que trata a cetoacidose? Paciente com diabetes, com hiperglicemia na emergência, vai fazer hidratação venosa, nesse caso ali, tranquilo, hidratou, corrigiu o potássio dela, que estava baixo, e fez insulina para baixar essa glicose alta. Pronto, acabou. Podia colocar só assim, ó, hidratação, não precisa colocar dose, tem que fazer tantos litros, de ringue, tantos de soro fisiológico, tem que fazer 10 unidades de insulina, tanto de potássio em bomba infusora, nada. A prova te pediu só 3 condutas. Então você escrever hidratação, olha, você tinha que escrever ali, hidratação, reposição de potássio, insulina, acabou. Insulinização, podia colocar, insulina, prescrição, acabou. Olha que coisa simples. E tem gente que perde 1 hora para fazer uma questão dessa, olha que coisa simples. Eu sei que é longa para ler, demora, mas olha que simples a resposta. Muito curto, então não complica a discursiva. Então vamos olhar essa pergunta aqui de 2017. Uma mulher com 32 anos de idade, secundigesta, assintomática, vai à unidade básica de saúde para a primeira consulta do pré-natal da gestação atual, no curso da 17ª semana. Relata que não fez pré-natal na gestação anterior, há 2 anos deu à luz a um recém-nascido pesando 1 kg, falecido 2 dias ao parto. Teve algum problema aí, né? Traz um resumo de alta da maternidade, indicando que o parto foi por via vaginal, sem complicações maternas, que o recém-nascido apresentava baixo peso, hepatoesplenomegalia, petecas, icterícia, rinite serossanguinolenta. O que esse bebê tinha, né? Nasceu com 1 kg com rinite serossanguinolenta, pelo amor de Deus. Você já sabia que esse bebê tinha ali, que era sífilis. Linfodenomegalia generalizada e anemia. Não há registro de qualquer tratamento já realizado. Na conduta atual, o exame clínico geral e o exame obstétrico não identificam anormalidades. Apresenta resultado positivo do teste rápido treponêmico e VDRL com 1/32 nega alergias. Então, claro, um caso de sífilis gestacional, ela chegou a ter uma sífilis congênita. Primeiramente, antes de eu ler ali embaixo, o que essa paciente tem? Te deu ali bem claro, né? Que há 2 anos ela deu à luz e já tinha esse problema. Nessa época aí foi a época de transição, né? Da sífilis latente tardia, como recente, que antes eram 2 anos, agora é 1 ano. A partir de 1 ano já é tardia. Então tem 2 anos ali e já é uma sífilis tardia. Então a alternativa é, diante da situação apresentada, descreva o diagnóstico clínico e estadiamento. E elabore um plano de cuidados que contemple estratégia de atenção integral, eficaz e resolutiva. Valia 10 pontos, só isso.
livre, assim, ó, freestyle, para você chegar lá e escrever o que você quiser, o mundo, abraçar o mundo. Mas claro que você ia pegar tudo que tinha ali. Então, vamos lá, cuidado. Primeira coisa que você vai fazer dessa paciente, primeira coisa, o basicão, é tratar. Então, você tem que fazer ali, saber bem o tratamento dessa paciente. Na hora que você está com pré-natal, você é o médico. Então, tem que saber o tratamento ali de sífilis, que vocês já viram lá na aula de sífilis gestacional. Tranquilo, né? Como que você faz o diagnóstico? Então, ali é a estrutura completa. Então, vamos passo a passo. Deixa o tratamento para depois, né? Então, vamos no passo a passo ali pela questão, então. Descreva o diagnóstico clínico. O que é o diagnóstico clínico? Sífilis. Sífilis gestacional, né? Ou sífilis... o estadiamento que pediu? Sífilis latente tardia. Pum, acabou. Já ganhou esse pontão ali. Sífilis latente tardia ou sífilis gestacional. Pronto. Depois eu poderia colocar sífilis gestacional e o estadiamento sífilis latente tardia. Era isso que a prova queria. E elabore um plano de cuidados que contempla estratégia de atenção integral. É lá, né? É o princípio do SUS, que é a integralidade, eficaz e resolutivo. Então, esse plano aí já é o tratamento, é tudo que você vai fazer com essa paciente, basicamente, né? Então, você vai ali, tinha que descrever o tratamento para essa paciente, tem que fazer a penicilina benzatínica em 3 doses, né, de 2.400.000, uma a cada semana. O que mais que você tem que fazer com essa paciente? E ali poderia vir isso tudo descrito, gente. Geralmente, 2017 fez sacanagem também. Poderia vir cada coisa que você tinha que fazer. Mas você sabe que a primeira coisa você trata a paciente, a segunda vai o quê? Comunicar o parceiro para ele tratar também. Então tem que trazer o parceiro, você manda comunicação sigilosa, se ele não vier, você pede uma busca ativa para o parceiro. Então, tratou na hora, não é para deixar para depois, tratou na hora essa paciente, você pode até solicitar também outros testes rápidos na hora, né? Ver outras hepatite, B e C, ver também o HIV, VIH no pré-natal ali, mas pode solicitar outra vez. Você vai tratar a paciente, convocar o parceiro ali, e vai fazer o acompanhamento com VDRL mensal. Todo mês você vai olhando para ver como é que está essa titulação. E outra, então isso aí já fez, tratou a paciente, tratou o marido dela, falou o exame depois e notifica. Você ia notificar aqui essa sífilis gestacional. Pronto, acabou, bem tranquilo, direto, é isso que você precisa fazer. Se você estudou daquela forma que eu te falei atrás, todo o acompanhamento da sífilis, e a sífilis gestacional, você ia na cabeça lá, o que eu coloquei? Eu coloquei a classificação, eu olhei o que tem na amnésia, eu coloquei o diagnóstico, fiz tratamento, fiz o acompanhamento terapêutico, fiz as orientações. Você ia colocando, pronto, acabou, não esqueci de nada, fui e fiz essa questão. 2017 também, essa foi a prova que eu fiz, que eu aprovei, né? E eu fui muito bem nessa aqui. Se não me engano, na de sífilis eu tirei 9,5 e essa outra aqui, que era de pediatria, eu tirei 8 ou 9 também, minha nota foi bem alta nessa prova. Uma criança do sexo masculino com 5 anos de idade chega à consulta da UBS conduzida pela mãe. Ela relata que o menor vem apresentando há algumas semanas lesões na região perianal, conforme mostra a foto a seguir. Ali a fotinha bem descrita e vem. É sacanagem? É, porque na hora da sua prova vem preto e branco, mas tá bom. Dá pra ver bem ali, que é uma imagem, né, de lesões perianais, tem umas verruguinhas e umas bolinhas. Na anamnese, foram coletadas as seguintes informações. A mãe não vive com o pai da criança, trabalha como diarista e a criança fica na casa do vizinho, um senhor já aposentado. O menor não frequenta a escola, já é super errado. E no último registro de atendimento ao UBS foi há 3 anos, está sem acompanhamento. O médico observa que a criança apresenta comportamento arredio e se agarra à mãe quando se aproxima. Então está acontecendo alguma coisa com essa criança. Considerando o quadro descrito e as informações apresentadas, responda questionamento e os itens a seguir. Letra A. Cite 2 prováveis diagnósticos para o caso. Vale 2 pontos. Qual que é o diagnóstico ali? Então, o primeiro é a fotinha, né? Tá vendo ali? São condilomas, né? Verrugas. Condilomatose por uma infecção sexualmente transmissível. E o outro diagnóstico aqui é um abuso sexual, um possível abuso, né? Sexual, violência, porque um condiloma anal e tem todo o caso do vizinho ali, aposentado, então são os 2 diagnósticos. E violência aqui. Não ia querer que você colocasse herpes, colocar nada. IST
violência sexual, violência doméstica. Isso, tranquilo. B, cite 3 dados descritos que justificam as hipóteses diagnósticas. Então, o que justifica ali, né? Primeiro, a codilomatose, porque essa criança está apresentando as verrugas anais, poderia escrever assim. Segundo, o comportamento arredio com a criança, né? Poxa, chegou um médico, um homem, ele está arredio, está com medo, que ele está sendo abusado. E terceiro, o fato, né, da criança ficar sozinha, com o senhor já aposentado. E o último, além de tratar a lesão, qual deve ser a conduta adequada? Então acabou, já resolveu metade do seu trabalho, que seria como tratar essa lesão ali, que é chatinho de tratar. Então, pronto, além de tratar a lesão, qual que é a conduta, o que você deve fazer com essa criança, né? É um caso a ser notificado, tem que notificar o conselho tutelar. Nesse caso, você poderia aqui pedir o rastreio de outras doenças sexualmente transmissíveis também. Aqui você usa a integralidade, né? Para um acompanhamento multidisciplinar, você pode encaminhar a criança para psicoterapia, a mãe para psicoterapia, né? Conversar com essa mãe e acompanhar essa criança, indicar um acompanhamento na unidade com essa criança, pedindo os exames, repetindo e acompanhando esse quadro. Então valia 6 pontos isso. Notificar o conselho tutelar, psicoterapia para a criança e para a mãe, esse tipo de acompanhamento multidisciplinar, né? Então, bem tranquilo, não tinha muito o que fazer, porque tratar a lesão já tratou. E claro, né? Falei dos dois, a conselho tutelar, a mãe, e pedir outros exames, avaliar outras doenças sexualmente transmissíveis nessa criança, né? E acompanhamento psicológico, acabou. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Também de tirar muitos pontos, porque valia 6 pontos ali, essa parte bem básica. Então, é isso. Essa forma simples de interpretar e direto, você ficar escrevendo um textão. Tá em dúvida? Pode colocar, você não vai perder ponto com isso, mas não precisa, pode ir direto, você vai. E eu fui bem direto. Eu lembro que quando eu peguei o espelho, porque vai sair um espelho dessa prova do que você escreveu à mão no seu sistema, depois escaneado, eu me surpreendi. Falei, caramba, eu devo ter ido mal, porque eu não escrevi quase nada nessa folha. Tinha muito pouco assim. E eu lembro na época também, eu fiz com 30, 40 minutos, eu fiz tudo. E fiquei 3 horas esperando meus amigos saírem, porque todo mundo demorou demais a fazer. Eu fiz rápido e tirei a nota muito alta. E aí, como treinar as questões? Você vai usar a base. E onde você vai arrumar isso? Você vai arrumar com a questão objetiva. As questões objetivas do INEP cada vez mais estão grandes também. São da mesma forma discursiva, aqueles textos enormes. É chato na hora de ler, mas você pode usar isso para treinar e tentar tirar dali as perguntas. Treina tirando as perguntas com essa base. Claro, aquela base que eu passei lá no início. Então, olha aqui um exemplo que eu coloquei para vocês na questão de 2015. Enorme. Um homem, 42 anos de idade, morador de rua, usuário de crack e de drogas ilícitas injetáveis, comparece à unidade de saúde apresentando um quadro de tosse produtiva e febre ao final do dia. Há 2 meses, relata despertar de madrugada por sudorese, inapetência, perda ponderal de 20 quilos no período. Então, usa droga, né? Perda ponderal, já pensa em HIV, essa tosse ali, tuberculose. Ao exame físico apresentava-se consciente, orientado, hipocorado, nectério, desidratado, blá blá blá. Aparelho respiratório com tiragem intercostal bilateral, tem uma coisa no pulmão ali. Diminuição global do murmúrio vesicular, né? Pode ter uma pneumonia junto. Aparelho cardiovascular, ritmo cardíaco em 2 tempos, bolhas hiperfonéticas. Abdômen indolor, a palpação superficial, levemente doloroso. A palpação profunda sobre a loja hepática. Hepatimetria 2 centímetros rebote costal direito, de consistência lisa. Então já tem um hepatomegalia ali, hepatoesplenomegalia. Resultado de exame, teste rápido para HIV positivo. Hemograma completo, hemoglobina de 8, hematócrito 24, leucócitos normais. Pesquisa... tinha uma leucopenia, né? Ali, né? Tem uma leucopenia, tá 800. Pesquisa de Barr negativa em 3 amostras, SCAR foi realizada a tomografia de tórax ali. Eu nem coloquei a foto porque era a tomografia era um quadro de tuberculose miliar que é associado ao HIV. Mas aí, ó, tudo isso aqui. O que eu tiraria disso tudo? Qual que é a hipótese diagnóstica? Eu poderia falar tuberculose, complicação para HIV, tuberculose miliar. Cite sinais e sintomas que corroboram com esse diagnóstico. Aí você fala tosse e emagrecimento desse paciente. Você poderia até colocar uma pneumonia junto ali, né? Porque ele estava com as alterações pulmonares. 3 diagnósticos diferenciais. Aí você poderia colocar pneumonia viral, pneumonia bacteriana, tuberculose, até câncer, né? De pulmão.
E aí, como deverá ser feito o plano terapêutico? Aí você fala, ó, esse paciente é vulnerável, vou ter que internar esse paciente primeiro para poder fazer a medicação, o início do tratamento de tuberculose primeiro, para depois começar o tratamento HIV, depois de 4 semanas. Então você tinha que falar esse plano terapêutico. E aí descreva o tratamento medicamentoso para a primeira patologia a ser tratada. Então aqui qual que seria a primeira patologia? Seria tuberculose primeiro. Então eu tenho que falar o plano, esquema RIC, tratamento de tuberculose. Eu que coloquei isso aqui, eu tirei esses dados. Essa questão era objetiva, não tinha essas alternativas. Então, eu estou só te mostrando aqui um modelo como que você vai tirar informações para treinar para a prova discursiva. E isso aqui já está estudando para objetiva também ao mesmo tempo. Use as questões do Revalida. Outro exemplo, um homem de 35 anos de idade é removido do hospital após a entrada na UBS. Não, na unidade de pronto atendimento, UBS não. Quis simplificar aqui. Com quadro súbito de calafrios, febre alta, mialgia intensa, principalmente nas panturrilhas. E hiperemia conjuntival. Familiares informaram que o paciente residia na área de alagamento ocorrido recentemente. Ao dar entrada no hospital, foram solicitados hemograma completo que revelou leucocitose com neutrofilia e desvio para a esquerda. A radiografia de tórax, cujo laudo foi pneumonite intersticial, foi iniciada antibiótico-terapia venosa com amoxicilina clavulanato de potássio associada à claritromicina. No terceiro dia de internação, o paciente evoluiu com piora do quadro clínico sem oligúria, aparecimento de icterícia, hipocalemia, elevação dos níveis séricos de ureia, creatinina e CPK, está dando uma insuficiência renal aguda. O exame físico evidenciou hepatomegalia e diátese hemorrágica. O paciente evoluiu com insuficiência respiratória aguda e necessidade de intubação orotraqueal, onde foi visualizado sangramento de vias aéreas. Isso aqui é daquela vasculite que causa pelo leptospirose, que era o quadro aqui, né? Nova radiografia de tórax mostrou área de condensação alveolar difusa. Foi realizada pela ultrassom renal que evidenciou rins aumentados de tamanho com ecogenicidade normal. Qual que é a hipótese diagnóstica? E aí, essa era a questão, né? A questão objetiva, fechada. E aí você poderia colocar, o que você tirava ali de dados, né? A classificação era uma leptospirose grave, se te pedisse, uma anamnese. Esse aqui é aquela base lá do início da aula que eu coloquei para você. Ele morava na área de alagamento, opa, vou pensar em leptospirose. Quais sinais ali corroboravam para o diagnóstico? Mialgia, febre, dor na panturrilha. Ou outros também, icterícia, você viu ali essa pneumonite também. O exame físico, ele tinha febre, hiperemia conjuntival, icterícia, hepatomegalia. Os exames laboratoriais cruzados, raio-x de tórax, hemograma, CPK, creatinina, tudo que foi de exame ali atrás. Diagnóstico diferencial, que isso aí ia pedir se essa questão fosse discursiva. Dengue, febre macular, hantavirose, e aí o que você conhecer parecido. O acompanhamento, o que você tinha que fazer com esse paciente? Claro, internação, ele já foi internado, antibiótico terapia, hemodiálise, todo o plano terapêutico você teria que fazer com esse paciente. Meta de acompanhamento, normalização desses exames, porque isso não tem uma meta assim bem específica. E orientações, cuidados com o rato, limpeza, acompanhar a família, ver se alguém mais da família está com esses sintomas antes que evolua. Então esse aqui é um exemplo básico para você usar numa questão dessa e tirar os fatores importantes na hora da questão. Tá bom? Então você vai treinar ali, faça resumo nessa ordem, revise seus resumos. Muita gente erra em fazer resumo e jogar na gaveta. Resumo é feito para ser revisado. Toda semana você revisa tudo que você estudou na semana, todo dia no final do estudo você revisa o que você fez de resumo no dia. Tá bom? Faça esses resumos dessa forma aqui que eu mostrei, mas revise, leia e releia, porque é isso que vai te levar até a perfeição. Não se preocupe, não fique com medo, né? Eu adoro essa frase que diz que o primeiro passo para o entendimento é a confusão. Então, quando você está confuso, está começando a fazer uma questão, fazer algo assim, que você fica preocupado, não é para parar e deixar de lado e achar que você não consegue. Se você ficou confuso com isso, isso te incomodou, é porque você está começando a entender. Você precisa persistir, porque você está no caminho certo, você está chegando próximo ao entendimento daquilo. Tudo bem? Então, essas foram as dicas para a prova discursiva. Agora você vai ficar mais calmo, vai ficar todo mundo tranquilo para fechar essa prova discursiva. Até a próxima, bora lá, arruma o CRM!